Hoje é o Guilherme Simati que está aqui para trazer as informações do esporte. O Santos estreia na Libertadores hoje, Simati? Isso, tudo bem, Pedro? Bom dia para você, para Juliana, para o Ailton Dias e para o ouvinte Bandeirantes. Estreia hoje, segunda fase da Libertadores da América. Santos e Deportivo Lara, a partir das 7h15, com o Rogério Assis aqui na Rádio Bandeirantes. E o Santos tem um desfalque muito importante, viu, Pedro? O Marinho ainda com Covid, principal jogador do Santos, dá para dizer isso. Ele tá fora desse jogo contra o Deportivo Lara da Venezuela. E com isso o Ângelo, garoto das categorias de base, deverá ser o titular. Ainda não tá certo o técnico Ariel Roland, que aliás tomou uma chapuletada aí no final de semana contra o time do São Paulo, 4-0, ainda não definiu a escalação do Peixe. Aí então o Santos joga hoje pela Libertadores contra o Deportivo Lara. É a fase ainda inicial aí, tem mais uma pré-Libertadores antes de começar efetivamente o torneio com aqueles times principais que já estão por méritos nas competições nacionais na fase principal da Libertadores de 2021. Simati, Rádio Bandeirantes, ontem 2 entrevistas importantes aqui no Esporte em Debate, programa que voltou à grade de programação, volta com tudo, repercussão em toda a imprensa, de entrevistas importantes do Ricardo Capriotti, João Paulo Capelanes e Alexandre Pretzel, a primeira delas com o diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube, né? Exatamente, Pedro. Aliás, sempre arrebentando a nova programação da Rádio Bandeirantes com Esporte em Debate. O Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, conversou com o João Paulo Capelanes, com o Ricardo Capriotti e com o Alexandre Pretzel sobre a situação do São Paulo. E ele confirmou, inclusive pautou aí toda a imprensa, que Milton Cruz está de volta ao São Paulo. Milton Cruz, para quem não sabe, foi quem trouxe, quem visualizou o Miranda. Na época ainda jogador que tinha passado pelo Curitiba, ainda não tinha grande destaque, depois virou um grande zagueiro de seleção brasileira. Curiosamente, junto com o Milton Cruz, volta também o Miranda. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, mas é curioso, é uma curiosidade. Milton Cruz que fez sucesso com o Muricy Ramalho. E também o Vanderlei Luxemburgo, né? O professor sempre dando ótimas entrevistas. Ele também conversou ontem com os amigos do Esporte em Debate e falou, Pedro, sobre a saída do Palmeiras. Depois da saída do Palmeiras, muita coisa rolou. O Luxemburgo ainda treinou o Vasco da Gama, acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro com o Vasco da Gama, mas o Luxemburgo falou sobre a saída dele do Palmeiras. E, de acordo com o Luxa, a culpa foi do presidente Maurício Gagliotti. Essa é uma das mágoas que eu tenho do presidente do Palmeiras, que eu soube que na reunião foram favoráveis à minha permanência, todas as pessoas que estavam lá, e foi diretamente do presidente do Palmeiras que decidiu pela minha saída. Agora, quem diz a você, quem garante a você que se eu continuasse, poderia acontecer a mesma coisa ou não? Entendeu? O presidente, então, o grande responsável pela sua saída do Palmeiras foi o presidente Maurício Gagliotti, Vanderlei? Não tem nenhuma dúvida, hoje eu não tenho nenhuma dúvida disso. Portanto, a palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo, que, como eu disse, Pedro depois treinou o Vasco da Gama, acabou rebaixado. E eu tenho certeza que não tem nenhum palmeirense descontente com a saída do Luxa, com todo respeito à história do Luxa. Mas o Abel Ferreira chegou, deu um jeito no time e o Palmeiras acabou campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Você, Pedro, como um bom palmeirense, até esqueceu como é não ser campeão. Você está convivendo muito com o Milton Neves, viu? Você precisa separar um pouquinho essa sua convivência do Milton Neves aí. Valeu, Simati. Valeu, Pedro é corintiano, tô brincando. Abração, Pedro. 6 horas.